Olá pessoal, eu me chamo Baltazar e sou da cidade de Salvador, no estado da Bahia. E hoje tenho algo assustador para revelar para vocês, algo que eu já aguardo há muito tempo. Foi uma experiência sobrenatural que eu e minha esposa Jaqueline passamos naquela época, no inverno de 2013. Eu e Jaqueline sempre tivemos um sonho de conhecer a linda cidade de Gramado e passar alguns dias por lá. E algum tempo, juntando um dinheiro, conseguimos concluir esse sonho. E no inverno de 2013, viajamos para Gramado. E tudo ocorreu do jeito que a gente planejava. Fomos para Gramado na época do inverno. Era a época que nevava em Gramado. Chegando lá era algo maravilhoso, algo inexplicável. Parecia que não estávamos no Brasil, sim num país europeu, assim como a Suíça. Apesar de ser uma cidade linda, aquela imagem cativava qualquer ser humano. E era neve por toda a parte. Então, a gente começamos a procurar um lugar para passar alguns dias ali, pois todas as pousadas e hotel já estavam ocupados. A gente tinha ido para lá sem planejar. Interagindo com muitas pessoas foi quando conversamos com um homem que ele alugava chalés. E conversando com aquele homem, ele falou, pois os chalés que ficavam mais próximos da cidade estavam todos ocupados. Era certo um que estava disponível. Ficava mais para uma região mais rural, bem no interior, bem afastado, bem de contato com a natureza, sendo para dentro de uma floresta. Era algo que seria mais fascinante para mim e Jaqueline. E conversando com aquele homem muito entusiasmado, acertando os detalhes do lugar que a gente ia ficar, foi quando rapidamente se aproximou um senhor. Era um senhor de meia idade, um homem negro. Ele estava meio tenso e falou para o homem que ele queria alugar o chalé, que ficava mais afastado, bem aprofundado, para dentro da mata. E naquele momento o homem falou que já tinha acertado com nós, mas aquele senhor discordou. Falou que ele ia alugar aquele chalé e ele ia ficar lá, pois ele tinha vindo de muito longe. E o homem ignorou as palavras dele. Entregou as chaves para mim e Jaqueline e virou as costas. E aquele senhor olhou com uma expressão de muita raiva e falou: "Vocês são um lindo casal, mas eu tenho a dizer. Aproveitem, vão até lá e se instalem naquele chalé, pois lá está bem de contato com a natureza. E a natureza à noite é diferente, pois à noite a natureza pode receber vocês de uma forma que nem imaginam." Então eu e Jaqueline fizemos como o homem que alugou o chalé para nós. Não demos nem a importância que aquele senhor falava. Ignoramos ele e fomos se retirando daquele lugar. Fomos rumo a esse tal lugar, esse tal chalé que ficava mais afastado, pois a gente estávamos viajando de carro. Da cidade de Gramado viajamos alguns quilômetros até chegar a esse tal lugar, seguindo por uma pequena trilha com o carro, pois aquele lugar estava lindo, pois aquela floresta estava branca de tanta neve. Viajando algum tempo dentro daquela floresta, chegamos até o chalé. Era algo indiscutível. É como se fosse aquele chalé invisível. Era de uma cor branca
igual à cor daquela neve. Após ter passado algum tempo, eu e Jaqueline naquele chalé, naquele lindo lugar, foi quando avistemos aquele senhor. Ele estava entre as árvores, só observando em direção ao nosso chalé. Mas a gente nem deu muita atenção, pois aquele senhor deveria ter algum problema mental. Depois de algum tempo observando a gente, logo ele foi embora. E logo a noite chegou. Estava uma noite muito linda. Tivemos uma noite tranquila. E continuamos alguns dias ali apreciando aquele lugar. E apesar de estar nevando tanto naquele lugar, algumas vezes a gente conseguia avistar o sol se pondo bem atrás, em direção aos fundos do chalé que estávamos. E foi numa noite que estava uma grande lua naquele céu, que dava para enxergar muito bem, embora estava nevando. Sob a luz daquela lua clareava sobre aquela neve branca. Era uma imagem de cinema. E novamente avistemos aquele senhor. Estava parado, só observando alguns metros em direção ao nosso chalé. Eu e Jaqueline, em dentro do chalé, pela janela, estávamos observando. E passava horas e horas, aquele senhor continuava no mesmo lugar e nem se movia. Foi quando ele começou a se retorcer. Eu e Jaqueline fiquemos preocupados, pois achamos melhor ficar dentro do chalé. Talvez poderia ser uma armação para fazer alguma coisa ruim para a gente, assim imaginávamos. Então, observando um certo tempo, foi quando a aparência daquele senhor começou a modificar. De longe avistemos que seus olhos estavam com uma cor brilhando. E não era uma cor normal, sim uma cor amarela, que chegava a reluzir olhando em nossa direção. Logo, a boca daquele senhor começou a mudar, pois aquele homem estava ficando todo deformado. Eu e Jaqueline, cada vez mais assustado ao observar aquele homem, aquele senhor. Logo ele estava se tornando um monstro. Foi quando ele começou a uivar, e uivava como um lobo. Pois eu e Jaqueline, avistando aquilo, vimos que aquilo era algo terrível, era algo macabro, algo que a gente recorda até hoje, pois aquele senhor se virou num lobo, pois era um lobo com semelhança de um ser humano, era algo monstruoso, pois aquilo ficava ali parado, uivava para o céu. E foi quando ele se pôs de 4 patas, como um animal, e começou a correr rapidamente, em círculo, ao redor do nosso chalé. E foi quando tem um barulho. Ele estava em cima do telhado, pois aquilo rosnava e uivava. Estávamos próximo da lareira, muito assustados. Estávamos cada vez colocando mais lenha para aquele fogo ficar aceso, pois a única opção que tínhamos em dentro daquele chalé era somente lenhas com brasa. E naquele momento aquele monstro parou de rosnar e gritar em cima do telhado. Escutemos um som de algo que estivesse pulando. Espiando pela janela, aquele monstro correu em direção numa parte que havia mata e floresta, e ficou de uma longa distância nos observando. Talvez aquela lareira, com aquele grande fogo dentro, foi a nossa salvação. Talvez aquele monstro teria medo de fogo, e ficou de longe a nos observar. E depois de algum tempo percebemos que ele estava se retorcendo, como se estivesse sentindo dor.
e logo o sol começou a raiar. Após o sol estar raiando, em meio à dificuldade, aquele monstro desapareceu, entrando entre aquela floresta naquelas árvores. Eu e Jaqueline estávamos em pânico. Tendo passado muitas horas, saímos de dentro daquele chalé e fomos até nosso carro, mas algo terrível tinha acontecido, pois o carro estava com os pneus todo rasgado. O carro estava todo arranhado e amassado. É como aquele monstro tivesse feito aquilo para que a gente não saísse dali. Fiquemos algum tempo ali a observar o carro. Então saímos correndo rapidamente daquele lugar. Havia muitos quilômetros para a frente. Jaqueline descansava um pouco e seguia correndo. Correndo algum tempo, encontrei um homem que vinha com a carroça carregado de lenha. Logo ele parou. E muito aflito, assustado, a gente não tinha nem condições de falar para ele o que tinha acontecido. E pedimos uma carona para a cidade de Gramado. O homem deu carona para a gente. Chegando na cidade de Gramado, fomos até o mecânico. Expliquei a situação do nosso carro, pois logo de imediato o mecânico foi até aquele lugar e buscou o nosso carro. Entreguemos a chave daquele chalé para o dono e não falamos nada para ninguém. E fomos embora daquele lugar e guardemos isso por muitos anos como um segredo. E hoje está sendo revelado para vocês. Pois, meus amigos e minhas amigas, o que estava tentando nos caçar era um lobisomem. E esse foi o nosso relato. Obrigado.